Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à Jornada da Experiência do Cliente. Me chamo Heitor e hoje eu estarei conduzindo o nosso primeiro encontro desta jornada rumo à excelência na experiência do cliente. Então, antes de começar, algumas informações importantes. Está sendo feita a gravação deste encontro para disponibilização depois posterior. Nossa jornada, então, tem a sala aberta todos os 3 encontros pontualmente às 19h30 e a previsão de término para as 20h50. Lista de presença será disponibilizada a cada evento e o certificado pode chegar até 10 horas, dependendo da participação. É uma enorme satisfação ter todos aqui para falarmos um pouquinho mais e trocarmos aí algumas experiências a respeito desse tema de suma importância, que é a experiência do cliente. Hoje, então, nossa proposta é entender um pouquinho sobre o poder da experiência do cliente como metodologia para aplicação e para colocar isso em prática dentro das organizações e serviços. Na segunda semana, teremos a otimização do engajamento do paciente e família com a enfermeira Natália e na terceira semana, a estruturação do escritório de experiência do paciente, o PMO, com a Juliane. Então, será uma jornada aí, de muita aprendizagem e trocas nesse cenário muito importante que é a experiência do cliente para as organizações de saúde e as demais organizações de forma geral também. Esse tema que está sendo cada vez mais discutido e de suma importância dentro dos nossos serviços. Então, para isso, a Creative Management Consultoria desenvolveu essa trilha, essa jornada para contribuir com os serviços de saúde de forma geral para navegar nesta jornada. Então, hoje iniciamos aí com a metodologia de GARD um pouquinho mais a respeito de como implementar e de como estruturar a experiência do cliente dentro das organizações e serviços. A Creative tem uma missão de promover a entrega de soluções no segmento de consultoria educacional, atendendo às necessidades dos nossos clientes de forma personalizada. A nossa visão é ser referência no mercado no segmento educacional e de consultoria, reconhecido pela abordagem criativa e inovadora. E a nossos valores é a empatia, a qualidade, a flexibilidade e a inovação. Por isso, faz da Creative uma empresa diferenciada no segmento de consultoria e preparação aí do mercado de profissionais para a atuação dos mais diversos players. Então, nosso time estará composto aí para trabalhar nessa semana, né, nessa jornada, a enfermeira Natália. A enfermeira Natália, então, ela é formada pela Universidade Oeste Paulista, especialista em pedagogia empresarial e desenvolvimento do conhecimento e gestão da qualidade e segurança do paciente. Vai estar falando um pouquinho mais como a educação corporativa pode estar atrelada e ser um grande diferencial no processo dentro dos serviços de saúde. Então, eu já logo me apresento um pouquinho melhor e estarei hoje falando aí a respeito de toda a parte de metodologia para implementação. E a Juliane, que é consultora e founder do IVES, é avaliadora pela ONA, Fellowship em Acreditações Nacionais e Internacionais de Saúde, Fellowship em Gestão de Risco, Fellowship em Governança Clínica e Experiência do Paciente, que vai estar falando um pouquinho mais sobre a estruturação do escritório de valor. Pois bem, então, me apresentar brevemente, sou Heitor Ferreira, enfermeiro, intensivista de formação, especialista em gestão hospitalar e auditoria, tenho um MBA em qualidade, sou especialista em experiência do paciente, especialista Lean e Green Belt Lean Six Sigma, além de outras formações. Experiências profissionais, então, atuei desde a área assistencial e também a implantação de serviços de saúde, como na área educacional, professor do núcleo de saúde, gestor de qualidade em serviços de saúde, atualmente como gestão de rede credenciada e consultoria em saúde. Pois bem, então, iniciamos nosso treinamento de hoje e eu convido a todos a juntos a navegar nessa jornada de excelência para a entrega de melhores experiências para os nossos clientes, que impacta consideravelmente tanto na sua recuperação, na sua inserção novamente à comunidade, como também dentro dos serviços de saúde de uma forma em geral.
Claro que a metodologia que vamos ver aqui e tudo que será apresentado é facilmente adaptado a outras realidades, como e-commerce, entre outras plataformas e serviços. Então, inicio aqui falando um pouquinho sobre a saúde, né? E essa mudança na saúde. Então, a saúde brasileira, assim como o resto do mundo, ela mudou e está em constante evolução. Então, saímos do modelo lá atrás, por volta de 1923 a 1950, do modelo sanitarista, né? Tivemos, e foram ao longo do tempo cada vez mais se aprimorando, né, a nossa saúde brasileira, até chegar no nosso modelo atual, né, um dos modelos referências aí mundialmente devido ao Sistema Único de Saúde. Pois bem, então, essa evolução ela aconteceu de forma gradativa ao longo do tempo e não parou por aí. Está em constante remodelação, em constante mudança. Com isso, então, no cenário que hoje chegamos da saúde, assim como a saúde internacional, a saúde brasileira também está passando por esse processo, a respeito das novas remunerações, modelos que vieram aí para atrelar melhor entrega de valor para o cliente. E essa entrega de valor e, consequentemente, é entrega também de experiências para os nossos clientes. Então, não tem como falar de entrega de experiência na saúde sem falar de modelos de remuneração também. Então, pois bem, aqui, antes de iniciarmos toda essa jornada, gostaria de trazer um pouquinho a respeito mais sobre esses modelos de pagamento e o como isso, de certa forma, ajuda ou não na implementação e entrega de experiências. Então, temos aqui modelos como Free for Service, Capitation, Orçamento Global e o Bundle Service também, que vamos falar um pouquinho de cada um deles. Mas antes, o porquê dessa evolução, né, e o como ela se deu. Então, essa evolução na área da saúde, na parte de remuneração também, teve um grande impacto nos players que era o centro, né, dos serviços de saúde e da atenção prestada. Então, partimos desde modelos que o médico era o centro, depois o médico ele já sai de foco na modelação e na evolução do cuidado com o cliente e passa a ser a doença como centro. E hoje, né, não focamos mais na doença do paciente e do cliente, ou pelo menos assim deveria ser, e sim damos aí o valor, né, para a voz do cliente. Então, o que importa é o cliente no centro, é estar sendo feito o seu engajamento e ele se empoderando aí e conduzindo as suas condições e a sua trajetória dentro do serviço de saúde. E não é diferente também em outros segmentos. Então, hoje o cliente ele ganhou voz. O primeiro modelo, então, para iniciar essa jornada dentro dos modelos de pagamento, aqui é um breve resumo de cada um deles. Aqui, então, eu trago para vocês o modelo Free for Service. Esse modelo de pagamento, então, ele é feito por cada exame ou procedimento realizado. Então, é feito a diária ou qualquer outro consumo dentro da unidade de saúde, é cobrado numa conta aberta. Então, o que o meu serviço de saúde ele consome, ele cobra e a operadora, o pagante, a fonte pagadora realiza esse pagamento. Esse modelo é totalmente desvinculado à entrega de valor, é o VBHC, devido então a estimular a competição por volume e não a competição por valor. A competição por volume, ela se dá, né, através dos players que tentam fazer maior número de procedimentos, de exames, enfim, de condutas e um maior tempo de permanência até se estimula dentro dos serviços de saúde. Ou seja, enquanto o meu cliente está consumindo, eu estou ganhando. Então, por vezes, pode haver até o excesso, né, de procedimentos, de exames, de medicações, de condutas por parte dos serviços de saúde para uma maior valorização nas suas folhas de recebimento. Pois bem, totalmente contra a definição, né, da entrega de valor para o cliente. E aqui acaba-se também expondo esses clientes a um risco, né, a um risco de saúde devido a uma exposição fora do normal e do necessário para a tratativa da sua saúde. O modelo do Capitation, esse modelo então ele consiste na concentração de um valor fixo, né, por paciente e por um período de tempo. Então o Capitation ele está relacionado então a um valor fixo para cada tipo de paciente que vai ser pago por um período de tempo para realizar toda a jornada de saúde dele
dentro de um serviço, tá? Importante relembrar que esse modelo do capitation, ele não estimula o consumo excessivo, né, a volumetria. Mas, por fim, ele pode estimular até o contrário, né, que o cliente ele seja privado de alguns tipos de exames e procedimentos ou que esse acesso fique difícil devido aí também aos altos custos, né? Então, os médicos, né, todo o serviço de saúde, ele tenta segurar um pouco mais para garantir a remuneração e o ganho em cima desse processo. O capitation também, ele está mais atrelado e incentiva a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Então, os sistemas que é pago com base no capitation, eles tentam atuar com uma APS muito forte, com atenção primária em saúde, para então fazer todo esse processo de prevenção e promoção, que é muito mais barato do que tratar o cliente com um agravo em saúde dentro do serviço. E todo esse valor pago, né, esse valor fixo por paciente, aqueles que não utilizam o serviço ou que não é gasto todo esse valor, ele então fica-se aí como sendo um valor de bonificação até para esse prestador. Ele agiu de forma preventiva, fazendo com que os clientes não necessitariam de um desperdício e um investimento maior dentro da área da saúde devido a uma má gestão da atenção primária, digamos assim. O orçamento global, então, os prestadores eles são remunerados ao longo de um tempo também, em intervalos pré-determinados com base em um grande número de procedimentos e atendimentos. Então, esse aqui é um orçamento global que é realizado aí dentro dos serviços de saúde também, muito utilizado no modelo americano também. E por fim, na nossa lista, existe outros também, né? É o Bundle Service. O Bundle, ele podemos dizer que é o que chega mais próximo de um modelo ideal desses quatro, né? Para remuneração de valor, que gere valor para o cliente. O Bundle, ele é feito um pagamento por performance, né? Pois então incentiva aí com base em desempenho profissional. Então, quanto melhor o desempenho dos profissionais, né? Então, eles acabam recebendo aí esses diferenciais devido, né, a essa situação dentro do serviço deles. E por fim aqui, né, o mais importante, vamos dizer assim, o modelo que veio para realmente gerar valor e a competição baseada em valor dentro dos serviços de saúde. O Value Based Healthcare, o VBHC, então, ele significa que é uma saúde baseada em valor, e esse valor é o valor para o cliente e não, né, para as instituições. Para as instituições a gente trata como sendo uma consequência. E esse modelo de remuneração que se contrapõe ao modelo Free for Service de pagamento, né, que é aquele modelo de conta aberta que falamos, que ele hoje ainda é o mais difundido. Então, ou seja, aqui no lugar de pagar os profissionais por cada tipo de serviço, de procedimento ou, né, de situação que esse cliente ele é exposto, ele passa a ser remunerado pela qualidade dos desfechos clínicos. Então, veja bem, quanto melhor a minha qualidade de serviço e de desfecho clínico, né, eu entrego para o meu cliente, melhor vai ser a minha remuneração, os meus ganhos em cima desse processo. Então, um hospital, por exemplo, que tenha, né, melhor performance, ele deve ser melhor pago do que aqueles que não possuem, então, toda essa performance entregue esse valor para o cliente também. Então, está muito atrelado à geração de valor. E o porquê? O que levou a essa mudança, né? Essa mudança toda aqui, 4 fatores básicos para o VBHC que facilmente conseguimos enxergar é a transição demográfica e epidemiológica, população cada vez mais idosa, cada vez necessitando mais de tratamentos de saúde, tratamentos caros, né? Devido aí às condições fisiológicas, devido à alta idade. Os altos custos em saúde, né? Então, hoje, a inflação dentro da área da saúde ela é muito grande, né? Ela está acima hoje do que o resto do mercado. Então, é muito importante estar atrelado à redução de custos na saúde. Os desperdícios, que também é um dos fatores dos altos custos, né? Esses desperdícios dentro da área da saúde também, eles é considerado um grande gargalo dentro do serviço. E a variabilidade do cuidado.
que hoje é presente e uma das maiores preocupações dos serviços de saúde para a entrega de valor para o cliente, né? Então, por vezes, dentro de um mesmo país ou de um mesmo estado, né, temos uma variabilidade de cuidado muito grande. Então, dependendo em que parte do país, do estado você está, né, e que passa mal por uma determinada situação, por exemplo, um infarto ou um AVC, a sua chance de sobrevivência é maior ou menor, devido a essa variabilidade do cuidado. E aí tudo isso desperta uma competição, né? Não uma competição baseada em volume, que nem falamos lá no Free for Service, mas uma competição baseada em valor. Por que uma competição baseada em valor? Porque ela foca em resultados, né, de forma positiva e benéfica para todos os integrantes dos sistemas de saúde. Então, essa competição baseada em valor, ela vai fazer com que os serviços, os profissionais, eles competem entre si de uma forma sadia para entregar o melhor valor, para ser um destaque, né, maior dentro de toda a cadeia aí de fornecedores desse sistema. Vale se lembrar também que a competição baseada em valor, ela tem que ser muito pautada e subsidiada com base em informações e indicadores e que isso seja padronizado, né, para que conseguimos então realmente ter efetivamente uma mensuração de forma séria e comprometida com esses profissionais e serviços. O VBHC ele traz isso dentro da sua estrutura, né, porque ele faz o pagamento por performance, por desfecho e entrega. Então, para isso é importante saber esses dados, né, de mortalidade, os dados de desfecho clínicos positivos e negativos dos profissionais e dos serviços de saúde também. E aqui, os princípios da competição baseada em valor, já para a gente caminhar no final, né, desse processo. Quem traz essa lista é Potter, né, e Elizabeth, são aí os precursores do VBHC, podemos dizer assim, até as pessoas que realmente implementaram o VBHC. Então, o foco dessa competição, ela deve ser o valor para o paciente, não simplesmente a redução de. Muitos serviços de saúde eles falam assim: vamos implementar o VBHC, mas vamos implementar esses novos modelos de remuneração não pensando no valor para o cliente, mas pensando no retorno, né, para o caixa da instituição. E isso, então, ele não é uma competição baseada em valor, mas sim uma competição aí para redução de custo, o que não gera valor para o público, tá? A princípio, funciona quase como uma qualidade, né? Por vezes precisamos despender um valor maior agora nesse momento para lá na frente colher os frutos dessa redução significativa, né? Muitas vezes temos no pagamento das contas. A competição, então, ela tem que ser baseada em resultados, é aquilo que já falamos. Temos que ter indicadores, temos que ter valores para mensurar e que sejam padronizados para permitir que esses profissionais eles se comparem, que os serviços se comparem também para essa entrega de valor e assim tentam aprimorar cada vez mais suas técnicas e seus desfechos. A competição ela deve ser regional e nacional e não apenas local. Então não adianta eu querer pegar e fazer essa competição baseada em valor dentro de uma cidade só, né? Com dados de uma cidade, vamos dizer, né? Então ela tem que ser numa esfera regional ou até nacional, costumamos dizer. Porque temos o maior número de dados, né? Para que isso aconteça e conseguimos fomentar uma maior região para essa competição de valor para entrega de resultados e reduzindo principalmente a variabilidade do cuidado que a gente já falou ali logo mais. Então, temos que ter essa homogeneidade de cuidado. O atendimento, então, ele tem que ser de alta qualidade e deve ser menos dispendicioso, né? Então, ou seja, eu tenho que ter acesso a tudo isso, mas com um valor justo, digamos assim, né? Ou melhor ainda, não devemos pagar mais para ter um atendimento de alta qualidade com base nessa competição de valor. Ou seja, a conta do investimento para tudo isso, quem deve pagar não deve ser o cliente. E tudo isso não deve gerar altos valores também nesse processo depois para o cliente. Então, porque eu tenho melhores resultados, melhores indicadores, então o meu preço é tal, né?
extremamente mais caro e difícil esse acesso. Então, as informações sobre os resultados elas têm que ser amplamente divulgadas para o apoio à competição baseada em valor. Nos Estados Unidos, por exemplo, os profissionais eles são escolhidos com base na sua performance e nos seus indicadores. A comunidade ela tem acesso, né, a todas as recomendações e indicadores de desfechos de performance desses médicos e desses profissionais de saúde de uma forma geral, e ali ela pode escolher para onde ela vai direcionar o seu cuidado, né, com base nesses resultados. E a inovação que aumenta o valor, ela tem que ser altamente recompensada, aquilo que falamos. Aqueles que têm o melhor desempenho, que têm o melhor desfecho, né? E que têm tecnologias implementadas dentro do serviço, né? Inovações. Lembrando que inovação não é sempre, né? Tecnologias caríssimas de ponta, mas sim processos bem feitos, desenhados que geram valor para o cliente. Isso sim tem que ser recompensados, né? Então, aquele que tem o melhor desempenho não pode receber o mesmo tanto daquele que não tem, né? E que esse valor que eles recebam seja até aí um aporte para incentivar que cada vez melhore mais, tá? E que também incentive os outros aí buscarem dentro do seu segmento. E aí vocês devem perguntar, mas Heitor, esse negócio de desfecho não está fazendo muito sentido. Como que vamos mensurar um desfecho clínico, né? Digamos assim, um desfecho para o cliente. Então, a equação de valor de desfecho para o cliente é essa: é desfecho sobre custos. Então, meus desfechos dividido pelos meus custos. E dessa forma, então, o que entra dentro de tudo isso, né, para gerar esse valor, né, dentro da equação? Então, a Márcia, ela nos traz que é a necessidade dos pacientes, é colocar o cliente no centro, né, e atender essas necessidades, é aquilo que faz sentido para ele. É a atuação multiprofissional, né? Sabemos que um único profissional de uma única categoria, né, dificilmente consegue fazer um tratamento holístico integrado daquele cliente, daquele paciente. O modelo de cuidado, ter modelos pautados na entrega de valor também e pautados no cuidado centrado do cliente. A mensuração de desfechos e custos. Então, para isso, temos que saber quanto custa para nós os nossos procedimentos de uma forma mais próxima do real. Os ciclos de melhoria, tudo aquilo que a gente fala que precisa melhorar, né? Então nunca tá bom o suficiente, então sempre algo a aprimorar dentro do serviço. E a remuneração atrelada aos desfechos também, que vai incentivar toda essa busca aí por melhores desfechos e geração de valor para o cliente. Então, podemos dizer que basicamente a fórmula é essa, né? É algo que sim, que tem que estar incutido na cultura das organizações. Um pouquinho do valor para o cliente, né? Então, o que o cliente ele precisa? O que ele veja que é valor para ele, né? Então, assim, ele não vai entender que a técnica de um é melhor do que do outro, que a tecnologia utilizada em um lugar é melhor do que o outro. Então, a gente sempre fala que tecnologia, né? Profissionais e equipamentos e tudo mais, e processos, a gente copia, a gente desenvolve, melhora. Agora, a cultura organizacional, não. A cultura organizacional é algo próprio daquela instituição, é algo que leva muito tempo para ser moldado e precisa aí de um grande gasto das instituições para fazer essa virada. Então, o cliente, né, o paciente, ele não entende essas questões técnicas, né? O valor para ele é percebido de uma forma diferente. Não que tudo isso por trás não seja importante, mas que toda essa tecnologia, essa inovação, profissionais, estrutura, eles entreguem para esse cliente um acolhimento, uma empatia, uma compaixão e um cuidado de saúde que realmente faça sentido e gere valor para ele, com ele no centro, né, de todo esse processo e tudo orquestrado com ele no centro das decisões. Então, por vezes, né, olhar com o olhar do cliente é muito importante para redesenhar os processos e co-criar para a geração de valor dentro dos serviços de saúde. E o valor para a equipe assistencial, porque tem também, né? É o trabalho em equipe, que melhora, engaja o trabalho, a comunicação adequada, a redução de desperdícios, né? Então, de tempo, de recursos, de conhecimento, de insumos também, o que gera também redução nos caixas das instituições. Então, muito importante
trabalhar sempre com essa redução de desperdícios. Hoje as equipes elas se encontram sobrecarregadas por boa parte, né, dos locais de saúde e por vezes não é nem por falta de um dimensionamento adequado, mas sim por falta de um planejamento e de ferramentas para estruturar toda a parte da rotina, né, para fazer a redução de desperdícios de tempo e de recursos de retrabalho dentro das instituições de saúde. Então, aqui, para a gente só enfatizar tudo isso que foi falado, né? O VBHC, esse modelo, ele é compatível com uma experiência do cliente, como que ele assume, né, de certa forma, esse braço também. Dentro dos escritórios, né, de valor, né, ou enfim, outros, é possível enxergarmos também braços e estruturas especializadas para o atendimento da experiência. Eles estão linkados, né, a esse escritório de valor, a experiência do cliente dentro das instituições. Então, aqui, para ficar bem sucinto, né, como o VBHC ele vai ajudar nesse processo? Com o cuidado centrado no paciente. Então, ele fomenta, né, esse cuidado centrado. A gestão da experiência. Então, precisamos de dados desse cliente. E os desfechos clínicos muitas vezes estão atrelados a esses dados, né? Então, o que é um desfecho clínico? Por vezes, o meu desfecho clínico ele vai estar associado largamente à experiência que eu tive, né? Então, é importante essa gestão de toda a experiência do cliente. Protagonismo no cuidado, que nem falamos, o cliente ele está no centro, né? Ele tem que ser protagonista, ele tem que ser um agente transformacional dentro, né, da sua assistência em saúde. Claro que, se assim ele desejar. E o cuidado ele tem que ser coordenado. Ele não pode ser um cuidado que ele acontece, né? E como muitas instituições, ele tem que ter um começo, né, um início, um meio e um fim, todo esse processo e depois ainda um acompanhamento por parte de uma equipe de suporte a esse cliente. Então aqui para mostrar para vocês como já tem várias empresas há um bom tempo, né, buscando entender um pouquinho melhor como que a experiência, né, do cliente e essa gestão está atrelada à geração de valor para as instituições. Então aqui trago 3 estudos, né, fiz uma amostragem, muito mais, e tentei pegar alguns até mais antigos, né, para a gente ver que hoje a gente se fala nisso e ainda está muito embrionário em alguns locais, em algumas instituições, mas já são temas que abordados já há muito tempo, até mesmo no Brasil e fora dele. Para 1990, a revista periódico, né, da Harvard Business Review, teve um aumento, né, eles mostraram nesse um aumento de 5% na retenção de clientes. Pode aumentar entre 5% a 85% da organização. Então, se eu trabalho com essa gestão de experiência, eu tenho aí uma retenção de 5%. Isso lá em 1990, imagina hoje, né? Como não é esse impacto. Vivemos, né, para experiência. Hoje, a população ela procura muito esse cuidado personalizado. Em tudo que ela faz, ela quer ter experiências, né, daquilo. Então, isso ainda impacta com esse aumento de 5% o valor da organização em 25% a 85%. Então, imagina, né, esse número ainda maior, o quão importante não seria para as instituições para fazer a retenção de clientes. Já Richard, né, ele traz no seu livro A Pergunta Definitiva, muito conhecido, né, o famoso livro do NPS, em 2006, que a satisfação do cliente ela está relacionada ao crescimento das receitas, né? Uma consequência. A gente costuma dizer que a satisfação e a experiência elas trabalham juntas, mas não são a mesma coisa. Faz parte do mesmo pacote, mas são coisas distintas. Logo mais. Então, se eu tenho clientes satisfeitos, né, eu tenho um aumento da minha receita, porque é uma consequência de aumento de consumidores, de aumento de retenção e assim por. Já a Harvard Business, também novamente, lá em 2005, ela traz que clientes engajados emocionalmente pode ter um valor futuro de até 50% maior. Então, imagina,
aqueles clientes engajados emocionalmente, para isso tem que ser feito uma entrega de experiência, né, memorável para esse. A minha organização ela tem um impacto muito forte, muito grande, nesse valor futuro de até 50%, segundo esse estudo. Então, são coisas importantes para a gente ter em foco, né, e realmente refletir assim, nossa, realmente faz sentido trabalhar com esse cliente, e isso é um diferencial hoje, porque nem todas as instituições ainda trabalham e estão virando a chave para isso. Então, aquelas que forem líderes do mercado, digamos assim, né, nos seus segmentos, terão aí, claro, consequentemente, uma maior retenção, né, e conversão de clientes de outras empresas por causa da experiência. Aqui, então, algumas instituições no Brasil, tá, que já têm trabalhado com essas questões há algum tempo. Aqui eu peguei as 3 mais conhecidas, digamos assim, né? A Fleury, que é um grande player do mercado voltado à parte de diagnóstico, né? Então, ela tem um cargo de diretor de intimidade aí com o cliente há mais de 20 anos. Então, uma pessoa, um diretor que ele se destina a essas relações com o cliente, né? Podemos dizer aí que é o sucesso do cliente, Customer Success, pode-se dizer. O Hospital Albert Einstein, referência hoje também no Brasil em experiência do cliente, né? Dentro dele ele até abriga a certificação Planetary hoje, dentro do escritório de excelência. Então ele tem um programa de experiência do paciente desde 2015 e ele é certificado Planetary. Que é essa certificação internacional de experiência do cliente. Tá? Hoje as mais conhecidas é o Planetary e o Patients First. Então o Patients First ele é da Europa, voltados Planetary para a experiência do colaborador, e o Patients First ele está mais atrelado aí ao cuidado centrado na pessoa. O Hospital Sírio-Libanês, também com um programa de excelência do paciente desde 2017. É bem, já como que havia essa preocupação há muitos anos atrás nessas instituições e o quanto, né, elas são reconhecidas hoje devido à entrega de valor para os seus clientes. E, pois bem, falamos que experiência e satisfação não é a mesma coisa. Realmente não é. E vamos entender um pouquinho melhor essa diferença. Muitas instituições trabalham com NPS e acham que está entregando satisfação. Nossa, meu NPS tá 80, tá 70, tá, né? E meu cliente ele está tendo uma experiência memorável. Não é bem assim. Você está entregando então a satisfação. A entrega da experiência é algo. Então a experiência é a gente saber se algo deveria acontecer no ambiente de saúde quando precisa acontecer. Então, por exemplo, é aquele cliente por e se aquela quando ele necessitou de uma atendimento, ele foi atendido, né, atendendo a dor, como que foi a experiência dele dentro do serviço de saúde em relação a se localizar, né, a sua mobilidade, a sua questão de relacionamento com, né, os profissionais que atendeu ele ali. Então, isso é experiência. Já a satisfação está muito atrelada a uma percepção do cliente. Então, ou seja, qual que é a minha percepção em relação a um serviço, né? Então, hoje eu preciso ir para uma UPA, vamos dizer assim. E a minha expectativa é que eu chego lá, que eu seja atendido, que eu saio com uma receita médica, um atestado, vamos dizer assim, porque eu tenho uma incapacidade, ou que eu realizo um raio-x, um exame. Então, essa é a minha expectativa. Se eu chego nesse local e eu tenho tudo isso realizado, eu saio satisfeito. Independente que eu fique lá 1, 2, 3, 4 horas nessa fila. Então, satisfação é um pouquinho diferente de experiência. Experiência ele pode ter sido até ruim, né? Olha, esperei muito tempo. Mas, né, por mais que essa experiência negativa devido à minha espera, eu ainda saí satisfeito. Eu tive tudo que eu esperava, né, realizado e atendido, sair com diagnóstico, né, digamos assim. E é muito importante conhecer o cliente durante toda a jornada, né? Quem que é o meu cliente? Quem que é meu público, né, da minha instituição, do meu serviço? Por quê? Pelo simples fato de que se eu não conheço meu cliente, eu não sei como atender melhor essas necessidades.
esse exemplo que eu dei da UPA, né? Se ele acontece no sistema privado, o negócio fica muito ruim. Hoje as pessoas não querem esperar, né? Principalmente no privado. Então, dessa forma, é importante ter alinhado esses conceitos. Outro conceito que eu elenquei aqui, que a gente vai falar bastante, né? É essa gestão da experiência do cliente. Aqui, Gartner, né, ele traz que essa gestão da experiência do cliente, ela é uma prática de desenhar e reagir às interações com os clientes. Então, está muito ligado, né, a essa interação que os clientes têm aos pontos de contato. E aí, com esse redesenho, com essas práticas, sempre busca atender essas expectativas, né, ou até superar expectativas do cliente. Está muito relacionado com o quê? Com a satisfação, né? E ele traz para a gente que tem esse impacto. E aí a lealdade por parte do cliente ele vai aumentando, né, com o tempo e tudo mais. E se isso perdura por um bom tempo, eu tenho então um cliente com várias experiências positivas ao longo dessa. Já Zapata, ele fala que a gestão da experiência do cliente é uma orquestração de experiências memoráveis. Várias experiências memoráveis acontecendo ao longo de todo esse processo do cliente dentro do serviço de saúde, né? Ou até fora dele, porque a experiência, a partir do momento que esse paciente ou esse cliente, ele te procura nas redes sociais, ele procura o contato, né? E ele entra em contato com até pelos canais virtuais para tentar aí entender melhor como utilizar o serviço. Então, a experiência, né, gestão, a gente costuma dizer que ela vai até desde o insight que o cliente tem de para onde ele ir, né? Mas será que realmente está na cabeça, né, digamos assim, das pessoas que quando elas precisam de saúde, elas lembram logo da minha empresa? Ou quando elas precisam de comprar algo no segmento de moda, elas automaticamente lembram que sou especializado nisso? Então começa muito antes essa gestão da experiência do que a chegada dentro da instituição. Então, essas percepções, né, memoráveis, então no sentido de que essa experiência, e essas percepções objetivas, elas sejam cada vez mais presentes, dentro da jornada do cliente, seja uma marca registrada de entrega do seu serviço. E aí, com isso, né, o cliente, sempre que precisar de algo relacionado àquilo, ele logo vai lembrar do quão bem atendido ele foi. E aí retorna-se, né? Cria-se uma lealdade com o seu serviço. Pois bem, então, vamos falar um pouquinho sobre o mercado americano, como tudo isso aqui ocorreu, né? Como se deu esse processo. Então, no mercado americano, tivemos aqui 4 fases, né? Hoje eles estão na 4ª fase. O Brasil um pouquinho caminhando para chegar lá, correndo atrás do tempo perdido. Podemos dizer que estamos aí uns 20 anos atrasados em relação ao mercado americano, né? E tivemos 4 fases. Dentro dessas 4 fases, a primeira fase ela é relacionada à advocacia do paciente, que foi lá por volta dos anos 80. O serviço de saúde estava com um risco muito grande, que era o risco de judicialização, reclamações, tinha muitos ruídos com a família, reclamações com o paciente. Então, assim, era muito crítico toda essa relação conturbada com o cliente, lá nos anos 80. Então, aí se criou-se, né, dentro dos serviços de saúde, os profissionais, as estruturas e processos para que seja feita toda essa reorientação, essa tratativa e ajuda dos clientes a utilizarem os serviços aí de uma forma mais harmoniosa, podemos dizer assim. Então, essas pessoas eram responsáveis por defender, né, e argumentar a favor do cliente dentro das instituições. A fase 2, ela se iniciou lá por final dos anos 80 e início dos anos 90. Aí aqui a gente já começou, né, a ver uma diferenciação no modelo do reembolso do Medicare. E também a escolha do paciente começou a importar, né? Então, tipo assim, então, o cliente está escolhendo mais fulano de tal, importante que ele também me escolha, porque, né, senão eu vou acabar passando aí por dificuldades dentro do serviço. Então, com isso, passou-se a importar essa voz do cliente de escolha. E aí também surgiram as pesquisas.
empresas especializadas e focadas no cliente para entender melhor esse público, por que ele escolhia um e não o outro, enfim. As instituições moldarem os seus serviços. E a orientação para o cliente e a hospitalidade, né? Começou-se a ter esse olhar de hotelaria dentro dos serviços para chamar, né, a atenção e aí entregar uma melhor satisfação e experiência por parte do serviço. Já na fase 3, nos anos de 90, aí passou-se então uma virada de chave importante para a área da saúde. Então, não temos mais pacientes, vamos dizer assim, né? Temos clientes nessa fase. Então, aqui a qualidade do serviço como um todo, ela começou a ser percebida pelas pessoas, né? Então, teve essa necessidade de começar a entregar uma melhor qualidade, uma melhor experiência já aqui, porque devido, né, a essa escolha e a essa visão do cliente como sendo aí é um cliente como dos outros tipos de serviço que tem poder, tem voz de escolha, tá? E é importante para organização. O movimento da melhoria contínua da qualidade também começou-se, né, a ser desenvolvido, e a mudança na cultura da experiência, que ela não poderia estar ligada a um departamento. Opa, a experiência ela não pode estar departamentalizada, assim como a qualidade, né? Uma área staff que todos falem a mesma língua e que todos entreguem essa mudança de cultura e essa experiência. Jornadas. E a última fase, que é dos anos 2000, que eles estão vivendo até hoje, né, vamos dizer assim, começou a fase de excelência, né, da experiência. Então, foi-se iniciada a aplicação do HCAPS, né? O HCAPS ele é uma ferramenta de pesquisa dos Estados Unidos que ele é utilizado para todos os clientes internados, né? Eles enviam via o correio, né? Após um determinado tempo da sua internação. E eles preenchem em casa como que foi essa percepção ao longo da internação. E isso é muito importante para os serviços de saúde, porque eles passam a ser remunerados com base nessa satisfação reportada pelos clientes nesse formulário. Tá? Aqui temos também o Barry, né? Início aí do Barry e da Cleveland Clinic, são instituições focadas, né, nessa entrega de valor centrada no paciente, são modelos, né, referências. Então, também tivemos aí a criação e o desenvolvimento de certificações voltadas, né, para a atenção à experiência como o Planet Tree. O CXO, que é o chefe, né, do escritório de experiência, então já começou-se a desenvolver essas cadeiras dentro das instituições de saúde por volta aí dos anos 2000, que é como se fosse um diretor, né, vocacionado aí a essa parte dentro dos serviços. E pois bem, então aqui encerramos essa primeira parte, né, a respeito de toda essa jornada dentro dos serviços de saúde, né, da evolução da experiência dentro desse cenário americano também. E aí, no próximo vídeo, vamos iniciar então a metodologia CCBXD, né? Eu costumo utilizar a sigla no português mesmo, fica mais fácil de ser entendida, né? Mas que é o Customer Centric Business Experience Design. Então, é uma metodologia elaborada por Gartner para trabalhar e modelar as instituições de saúde para entrega de experiência. Aguardo todos vocês lá no nosso próximo vídeo, na sequência, para falar um pouquinho mais a respeito dessa metodologia.